Graça e paz, família da fé, estamos aqui com mais uma mensagem, mais um tema importante para nós considerarmos. Vamos falar sobre faça tudo de acordo com o modelo, que é um princípio espiritual. Essa palavra, com esta palavra, eu estou me dirigindo a líderes, obreiros, pastores e aqueles candidatos a obreiros, ou os que desejam se envolver na obra de Deus. Creio que esta primeira lição, uma das primeiras lições que o obreiro deve aprender, um princípio espiritual muito importante, que é a base de toda a nossa obra e serviço para o Senhor. Faça tudo de acordo com o modelo. Eu gostaria de começar lendo em Êxodo 25:40, diz o seguinte a palavra: atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo, que te foi mostrado no monte. Aqui Moisés passara 40 dias, 40 noites no monte, dentro da nuvem de glória, e ali Deus revelou para ele seu plano, seu projeto de construir o tabernáculo. E o Senhor deu todos os detalhes sobre o tabernáculo, como deveria ser a construção do tabernáculo, detalhes por detalhes, cores, materiais, tudo, utensílios, tudo, ou todas as coisas foram orientadas pelo Senhor, nada foi deixado a cargo de Moisés. Em Êxodo 26:30, ele também diz: então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Então levantarás, edificarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Ora, quero começar dizendo o seguinte: o homem não tem autonomia na obra de Deus. Ele tem que fazer tudo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado, e fazer tudo em dependência do poder e da vida do Espírito Santo. Isso pressupõe que o homem deve ter comunhão com o Espírito Santo, que ele deve receber poder, capacidade espiritual vinda do Espírito Santo, que ele tem que receber iluminação e direção. E aqui está o problema. Bem, se o homem não tem autonomia na obra de Deus, ele tem que fazer tudo de acordo com o modelo que Deus lhe mostrar. Aqui está o problema, porque ele precisa receber o modelo. Mas muitos podem dizer: o modelo está na Bíblia, é só ler a Bíblia e seguir o que a Bíblia manda. Sim, mas há algo além disso. Existem coisas além disso. Vamos pegar aqui o exemplo do Antigo Testamento, da lei, da aliança da lei. Na aliança da lei, no Antigo Testamento, os homens tinham a lei e os profetas. Eles tinham a lei escrita que regulava a vida deles, a vida do obreiro, do sacerdote. Lá no livro dedicado aos Levíticos, tinha ali as ordenanças, as ordens. Então, em suma, o povo estava debaixo da lei. Mas em relação às coisas específicas, para onde me mudar, com quem casar, devo comprar ou vender, o que devo fazer, as orientações do dia a dia, com quem eles buscavam, de quem eles recebiam a orientação do dia a dia, dos profetas. Tinha a lei que regulava
que regulamentava a vida do povo de Israel, a vida social, a vida política, econômica, espiritual. Tinha ali a Constituição, o Pentateuco, dada por Deus através de Moisés. E também tinha os profetas, homens ungidos por Deus, homens em que estava a presença e a unção do Espírito Santo. Podemos lembrar aqui de um profeta tremendo, profeta poderoso, Eliseu, que tinha um dom de palavra de conhecimento, de revelação, de discernimento espiritual tremendo, que Deus falava com Eliseu coisas específicas sobre a vida das pessoas. Então as pessoas iam até o profeta para receber direção para a vida delas. E hoje, na nova aliança, como funciona? Hoje temos a palavra de Jesus, temos os seus ensinamentos no Evangelho, temos a palavra apostólica, a direção, as orientações, os ensinamentos dos apóstolos para a igreja. Então temos ali a palavra escrita, temos a direção escrita, mas nas coisas específicas, como saberemos se Deus quer que eu faça agora esta obra? Se Deus quer saber se Deus quer que eu me mude de local, que eu viaje, que eu vá para outro país, se Ele me quer como pastor, como pregador, como missionário, devo abrir essa congregação ou não, devo ordenar esse homem ou não. Como saber das coisas específicas da obra de Deus? Como saber o plano, a vontade, o propósito de Deus especificamente para a minha vida? Eu preciso receber um modelo do Senhor, um modelo, a sua direção para mim. Esta é uma lição importante, porque se eu estou dentro da vontade de Deus, se eu estou seguindo o propósito de Deus para a sua igreja e para a minha vida, eu tenho a garantia do poder de Deus, eu tenho a garantia do respaldo do Senhor. Seu poder me acompanhará, seu poder me levará à vitória. Então hoje no Novo Testamento temos as epístolas e temos o Espírito Santo. Em Romanos, Paulo fala que todo aquele que é guiado, que é dirigido pelo Espírito Santo, este é filho de Deus. Os filhos de Deus têm o Espírito Santo habitando neles e confirma, dá testemunho interior da vontade, da direção de Deus. Então é necessário eu ter comunhão com o Espírito Santo, eu buscar a sua presença, eu buscar a face de Deus, saber o que Deus quer para mim, saber qual é a palavra do Senhor, saber qual é a direção, o propósito, seu propósito eterno. Senão eu posso estar fazendo uma obra que é minha obra. Posso estar usando a Bíblia, o nome de Jesus, e fazer uma obra que é minha obra, não está de acordo com o propósito do Senhor. Então esta é uma lição muito importante. Deus tem um padrão para a sua obra. Isso aqui é importante nós sabemos. Que Deus tem um padrão para a sua obra. A obra é dele, não é minha. A obra dele não é nossa. O negócio é dele, não é nosso. É o reino dele, ele é o rei. Nós somos os servos. Então, o que o servo precisa é saber qual é a vontade do Senhor. O que o servo precisa é saber qual é a direção do Senhor e obedecer e seguir. Deus tem um padrão para a sua obra e é somente quando estamos de acordo com esse padrão que Ele confirma nosso serviço com a plenitude de seu poder. Foi o que eu disse. Somente quando eu estou na direção de Deus, dentro do propósito de Deus, no padrão de Deus, de acordo com o padrão de Deus, é que Ele confirma o meu ministério, o meu serviço, com a plenitude do seu poder. Plenitude. Milagres tremendos e maravilhosos. Seu poder apoiará o meu trabalho. O que vemos hoje na igreja, o que vemos hoje por todo mundo, é muita obra do homem. E por isso estou aqui para passar esta mensagem. Há uma preocupação no meu coração e uma tristeza no meu coração.
vemos muita obra do homem. Todos querem abrir igrejas, todos querem ter ministérios, todos querem ir para o YouTube, para a internet, para ensinar, para falar alguma coisa. A cada dia vemos um novo ministério, uma nova igreja. Igreja não é negócio, igreja não é botequim. Igreja não se abre como se abre um negócio. A igreja ela já existe, ela é a igreja do Senhor. O que temos hoje é ministérios. E precisamos saber se Deus nos chamou para o ministério, para aquele ministério. Se Deus nos chamou para fazer esta obra. E toda obra, todo ministério tem que ser de acordo com o padrão de Deus e com o propósito de Deus. Há uma preocupação no meu coração de ver muita obra por aí, mas muita obra do homem e não obra de Deus. Então, com isso, nós vemos falsificações dos dons espirituais, falsificações do poder do Espírito Santo. Vemos um falso avivamento. Não há cura, pessoas estão chegando, há um movimento, há uma multidão, mas não é avivamento. Você pode atrair multidões, e os homens hoje estão cheios de artifícios, artimanhas, para atrair pessoas, para atrair multidões, como eu disse, falsificação de dons espirituais, falsificação do poder do Espírito Santo. Estão usando o poder da mente, o poder mental, de persuasão, de hipnose, de manipular multidões, de usar a música, de usar a emoção, da entonação da voz, para prender, para amarrar, para seduzir, para atrair multidões, oferecendo 1001 coisas que não existem na Bíblia, na palavra de Deus. Há muita coisa hoje que é do homem, porque o homem está com o seu negócio. Eu tenho que fazer o meu negócio crescer, eu tenho que fazer a igreja encher, eu tenho que trazer vidas, avivamento. O Brasil está experimentando um grande avivamento. O que é avivamento? Avivamento é transformação de vidas. Avivamento é a mensagem da cruz, quebrantamento, contrição, rendição, entregar-se a Deus, vidas transformadas, cidades impactadas. Quais são as cidades do Brasil que estão sendo impactadas com o Evangelho? Isso é avivamento. Então, avivamento é Deus visitando, é o Espírito Santo tomando controle, é o Espírito Santo visitando aquele lugar, aquela terra, aquela cidade, aquele país, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que não é a maneira do homem, não é a maneira natural. Coisas extraordinárias acontecem, e principalmente a transformação de vidas. Pois bem, amados, cada detalhe do tabernáculo tinha uma razão de ser. Por isso que Moisés não podia fazer de acordo com a sua cabeça. Por isso a palavra de exortação: atenta, tenha cuidado, Moisés. Ora, se eu tenho que ter cuidado, é porque há perigos. Cuidado, não vai para ali, não vai por ali. Cuidado, não faça isso. Se eu tenho que ter cuidado, é porque há perigos. E a palavra para Moisés foi: tome cuidado, atenta a fazer tudo de acordo com o modelo. Pegue isso, líder, pastor, obreiro, tenha cuidado, não faça a obra de Deus de qualquer maneira. A obra de Deus tem que ser feita carregada com os sentimentos de santidade, de temor, de pureza. Não é uma obra comum, não é o teu negócio. Tenha cuidado, você está lidando com coisas perigosas. Vai trazer mal para você, porque vai atrair o juízo de Deus. Vai atrair o juízo de Deus. Deus é um Deus de justiça, de padrão. O homem não tem liberdade na obra de Deus. O homem não tem autonomia na obra de Deus. Então, se você se chama pelo nome dele,
você invoca o nome dele, diz que fala em nome dele, você vai dar conta a ele. Se você fala em teu nome, tudo bem. Você tem o teu negócio, tudo bem. É um negócio teu, o teu negócio. Você fala em teu nome, está tudo tranquilo. Mas você fala em nome de Jesus, em nome do Messias, em nome do Eterno, em nome do Criador, a coisa muda de figura. Você vai ter que dar conta a ele. O povo que se chama pelo meu nome, se chama pelo nome dele, você vai dar conta a ele. Então cada detalhe do tabernáculo tinha uma razão de ser, pois era uma pura revelação de coisas espirituais, além de tipificar Cristo e sua obra redentora. Tinha que ser tudo de acordo com o modelo, porque cada detalhe tipificava Cristo, sua obra redentora, coisas espirituais, e com coisas espirituais nós não brincamos. Por isso precisamos fazer tudo de acordo com o modelo, ter a direção do Espírito Santo, ter a sua voz, a voz do Espírito, comunhão com Ele, buscá-lo de todo o coração para agradá-lo, não buscar honra de homens, não buscar fama, não buscar dinheiro. Não é um negócio, não é o teu negócio. Obra de Deus não é o teu negócio, igreja não é o teu negócio. Há perigos aqui, há perigos, e precisamos ser cuidadosos. Há um texto aqui escrito por Atmani, que eu gostaria de ler para vocês. Atmani foi um grande líder do século passado, um grande líder chinês, ficou 20 anos preso em cadeia comunista por causa da pregação do Evangelho. Ele diz aqui sobre o serviço dos sacerdotes. Eu quero ler sobre esse texto porque traz luz sobre aquilo que eu estou falando em relação a este princípio espiritual. Ele diz: no tempo do Antigo Testamento, antes do sacerdote entrar no lugar santo para servir, primeiro tinha de passar pelo altar para ali oferecer sacrifício por seus pecados. Então, cuidado. Você está pisando em terreno sagrado. Você está pisando em terreno perigoso. Cuidado. Primeiramente, oferecer sacrifício por seus pecados. Depois ia à bacia para lavar com água suas impurezas. Somente depois disto ele podia entrar no lugar santo. Ele não entrava no lugar santo de qualquer maneira. Ele tinha precauções. Não podemos entrar na obra de Deus, fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas estratégias, achando que a igreja nossa, que é um negócio nosso. Amém, amados? Isso é muito importante. Então, somente depois disto, ele podia entrar no lugar santo. Todos os objetos do lugar santo eram feitos de ouro. Por isso a orientação, Moisés faça tudo de acordo com o modelo. Então tudo no lugar santo tinha que ser feito de ouro. Tinha uma razão para isso. Tinha um porquê. Eram tão brilhantes que o mero contato dos dedos do sacerdote deixavam ali suas impressões digitais. Ora, tudo isto não teria importância alguma para o que não tinha intenção de vir a servir no lugar santo. Mas, ele diz, uma vez que o sacerdote entrava para servir no lugar santo, imediatamente sua imagem real se revelava. Ora, para quem não tinha intenção de entrar no lugar santo, para quem não era sacerdote, para quem não ia servir, os utensílios de ouro não tinham importância nenhuma, mas eles tinham importância,
para aquele que tinha intenção de servir, porque os utensílios de ouro revelavam, como diz aqui a Timani, imediatamente a imagem real. A imagem do sacerdote era revelada imediatamente através dos utensílios de ouro que representam a natureza de Deus, a natureza pura de Deus. Ao chegarmos diante de Deus, o Deus Santo, o Deus puro, imediatamente é revelada a nossa indignidade, a nossa pecaminosidade, quem nós somos realmente. Vamos continuar o texto. Além disso, ninguém podia tomar sobre si a responsabilidade de fazer algo no lugar santo de sua própria iniciativa. Na obra de Deus, ninguém pode fazer coisas de sua própria iniciativa, porque obra é de Deus. Olha o que diz, é a obra de Deus, é o negócio de Deus. A iniciativa é dele, o plano é dele, o propósito é dele. Ninguém pode ter iniciativa própria na obra de Deus, assim como o sacerdote não podia ter iniciativa própria de servir a Deus. Ninguém podia se candidatar como sacerdote. Deus é que escolhia. Deus escolheu a tribo de Levi. Toda e qualquer ação nesse sentido era governada pelo mandamento de Deus. Não se permitia desvio algum. Veja bem. Não se permitia desvio algum. Se você se desviar 1 milímetro do princípio, da direção, do padrão de Deus, você não tem mais o respaldo do Senhor. Ah, mas acontece milagres, mas acontece isso, mas as pessoas se convertem. Olha, se você pregar a palavra, se o incrédulo pregar a palavra, a pessoa escutar a palavra e dar atenção à palavra, ela é salva. Porque ela escutou a palavra, creu e deu atenção à palavra. Jesus já fez tudo por nós, já derramou seu sangue na cruz. Pessoas que exercem fé na palavra, fé na obra redentora, são curadas, são salvas, são abençoadas. Isso não quer dizer que Deus está respaldando com plenitude aquele ministério, ou aquele pregador, ou aquele obreiro. Estou falando, se nós desviarmos 1 milímetro do padrão de Deus, perdemos o respaldo da plenitude do seu poder. E é por isso que não vemos hoje milagres como víamos no passado. Não vemos mar se abrindo, não vemos maná caindo do céu, não vemos água se transformando em vinho. Temos alguns relatos, como lá no avivamento da Indonésia, em que a água se transformou em vinho algumas vezes para realizar a ceia. Coisa comprovada, testada e comprovada por homens sérios. Mas nós não vemos esses milagres, porque Deus não respalda. Deus vai respaldar, Deus vai intervir quando é de acordo com o seu propósito. Quando é de acordo com o propósito dele, está em linha com a sua obra, com aquilo que ele quer fazer, todo o poder dele vai se manifestar e apoiar aquele serviço, aquele ministério. Então não há lugar para o homem. Amém, amados? Então toda e qualquer ação no sentido de servir ao Senhor, ali no tabernáculo, era governada pelo mandamento de Deus. Não se permitia desvio algum. Tal era a forma do culto sacerdotal nos dias do Antigo Testamento. E mesmo em nossos dias, sob o novo pacto, a menos é claro que não desejamos servir a Deus, por isso este vídeo aqui é para quem deseja servir a Deus, quer ser um obreiro fiel, um vaso de honra dedicado ao Senhor. Então mesmo no novo pacto podemos ver prontamente como nós que desejamos servir como sacerdotes do nosso Deus, também precisamos do sangue para purificar nossos pecados e da bacia para lavar nossas impurezas. Além disso, precisamos despojar-nos de nossa velha vida, cujo centro estava em nós mesmos, e que ela seja transformada no lugar santo do serviço. Veja bem,
Quando o serviço é um serviço real para Deus, quando estamos servindo a Deus de todo o coração, nossa vida é transformada. Não existe serviço para Deus sem vida transformada. Porque no novo pacto se exige que sejamos purificados pelo sangue, lavados com água pura pela palavra e sejamos despojados de toda a natureza egocêntrica, carnal, do velho homem, da velha criação. Não há serviço real sem vida transformada. Quer servir a Deus verdadeiramente? Você vai ter que passar por transformações, purificações, limpezas, para ser um servo real do Senhor. Sempre que servimos a Deus, expomos nossa verdadeira imagem como sacerdote. Entrava no lugar santo e os utensílios de ouro puro refletiam essa imagem. Suas digitais ficavam ali no vaso de ouro, a marca dele, a digital, quem ele é. Sempre que servimos a Deus, expomos nossa verdadeira imagem. Para realmente nos conhecermos, precisamos conhecer-nos no serviço a Deus. Quanto mais conscientização tivermos de nossa vida interior na execução do serviço divino, tanto mais segurança teremos de que somos aqueles que servem a Deus e que a obra que realizamos é realmente serviço prestado a Deus. Será que a obra que você tem feito realmente é um serviço prestado a Deus? Temos que ter essa conscientização. O serviço real nos leva a uma conscientização da nossa vida interior, da nossa dependência dele, da nossa indignidade, como nós necessitamos da sua graça, do seu poder, da sua purificação. Quem quer que tenha tal conscientização, esse é o que verdadeiramente serve a Deus. Mas o que não tem essa conscientização, ou sua pessoa não está certa, ou a coisa que faz não é o que Deus quer que faça. Você não pode servir verdadeiramente a Deus sem conscientização interior. Você não pode servir verdadeiramente a Deus sem os sentimentos corretos. Quem serve a Deus, toca em sua santidade. E vai ter sentimentos em relação a si mesmo enquanto serve. Continuando aqui, já estou terminando esse texto. Se não tiver conscientização das fraquezas e fracassos próprios, é prova suficiente de que não é uma pessoa que serve a Deus e que a obra que realiza não é serviço a Deus. Como eu disse, há muita obra aí que é obra do homem, não é obra de Deus. O homem está servindo a ele mesmo e não a Deus. A pessoa que realmente serve ao Senhor é cheia de tais sentimentos, sempre que toca o serviço. Como o sacerdote no tabernáculo de antigamente, que servia a Deus, terá seus pecados expostos no altar, sua impureza revelada na bacia, e seu próprio ser revelado no lugar santo. Sacerdote para servir, sua impureza era revelada no altar. Ali no altar, ele tinha que ir no altar para primeiro sacrificar pelos seus pecados eram revelados no altar. A sua impureza, as mãos, os pés, tinham que ser lavados na bacia de cobre, ali na água pura. E seu próprio ser era revelado dentro do lugar santo. Ao servir a Deus e perceber seus pecados, você tem necessidade do sangue purificador. Só serve verdadeiramente a Deus
quem vê a necessidade de ser purificado pelo sangue de Jesus. Quem está diante dele em dependência, em quebrantamento, que não confia na carne, não está seguindo suas ideias, seus planos, suas estratégias, mas está em comunhão com o Espírito Santo e recebendo o poder do alto. A vida fluindo, e essa vida que flui, e esse poder que reveste, atrai pessoas. Se o Espírito Santo está dominando, se o Espírito Santo está à frente, se o poder de Deus, se a plenitude do poder de Deus está respaldando a nossa obra, o Espírito atrai as vidas. O Espírito Santo traz pessoas. Ele opera maravilhosamente. Não são estratégias, não são planos, ideias, mas a manifestação do Espírito, a vida e o poder do Espírito Santo é que faz a verdadeira obra de Deus. Quando perceber que está manchado de impurezas e necessita lavar-se com água, e quando entrar ainda mais no lugar santo do serviço, reconhecerá claramente que você, como pessoa, não pode tocar o que é santo. Você, como pessoa, não pode tocar o que é santo. Eu vou repetir, ele está falando sobre ele aqui, Atimani, está falando sobre o serviço dos sacerdotes no lugar santo. E ele diz, e quando entrar ainda mais no lugar santo do serviço, reconhecerá claramente que você, como pessoa, não pode tocar o que é santo. Os sacerdotes não podiam, por eles mesmos, como pessoas, ou porque eram sacerdotes, tocar o lugar santo. Como muitos dizem, eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo. Não. Eles não podiam entrar sem sangue. Eles não podiam entrar sem a água purificadora da bacia. Lá dentro era revelada a natureza deles. Eles entravam com temor e temor, confiando no sangue e na água pura, confiando na obediência aos mandamentos litúrgicos para não serem repreendidos, fulminados, mortos. Quando nós adentramos o serviço de Deus, o verdadeiro serviço de Deus, nós fazemos esse serviço com temor e tremor. Paulo falou isso. Estive no meio de vós com temor e tremor. Ele não estava lá fazendo uma palestra de motivacional. Ele não estava lá para comer e beber, vamos comer, vamos beber, ou qualquer outra atividade. Era santo. Amém, amados? Devemos ter cuidado ao servir ao Senhor. E por isso deve ter seu próprio ser radicalmente transformado. Estamos no serviço santo. E nós não podemos tocar o que é santo por nós mesmos. Por isso, o obreiro deve ter o seu próprio ser radicalmente transformado. Estes são os tipos de sentimentos profundos que você deve ter se deseja verdadeiramente servir a Deus. Para servir verdadeiramente a Deus, temos que ter esses sentimentos profundos. É possível que não sintamos muito quando comemos com as pessoas, mas quando servimos a Deus entre o povo, teremos sentimentos. Se você verdadeiramente serve a Deus, está em comunhão com o Espírito Santo, teve um encontro com o Senhor, e o teu chamado e o teu ministério é resultado deste encontro, como Isaías, então, meu amado, você vai ter estes sentimentos de temor,
temor, de dependência de Deus, da sua indignidade, como Isaías esteve. Ai de mim, sou um homem impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Todo que teve um encontro verdadeiro com Deus e serve a Deus por causa deste encontro, não faz a obra de Deus de qualquer maneira. Ele é carregado de sentimentos. Ele é envolvido por esse sentimento. Quando ele está servindo, pregando, ensinando, aconselhando, tocando vidas, esse sentimento envolve santidade, de pureza, a pureza do serviço, a santidade do serviço, de quanto precisa ser purificado pelo sangue de Jesus. Nunca imaginemos que o valor espiritual jaz no entusiasmo e na animação. Não! O valor espiritual está na manifestação de santidade enquanto servir, porque aí está a presença de Deus. O valor espiritual está na manifestação de santidade enquanto servir, porque aí está a presença de Deus. Onde está a presença de Deus? Está a santidade. E se nós temos este sentimento de indignidade por causa da santidade, se tocamos a santidade, realmente estamos na presença de Deus. Se tocamos a santidade de Deus, ao perceber a nossa natureza, realmente estamos numa obra verdadeira para Deus. Muitos irmãos e irmãs podem testemunhar que ao servir na igreja são como os sacerdotes de antigamente, entrando no lugar santo. Os pecados são lavados pelo sangue do Cordeiro. Pela renovação do Espírito Santo, a impureza se desfaz. E pela santidade do lugar santo, o ego é eliminado. Pela santidade, ele está em comunhão com o Espírito Santo. O encontro com o Espírito Santo. Aquele lugar está carregado de santidade. E no lugar santo, o ego é eliminado. Não há lugar para o ego na obra de Deus. Quem serve a Deus com o ego, verdadeiramente não está servindo a Deus. Servir a Deus com o ego, eu digo, é servir voltando para si. É servir como se a obra fosse sua. É servir através de estratégias, de ideias, de planos seus. É servir sem esses sentimentos de indignidade, de dependência, de incapacidade. Se você não serve a Deus com esses sentimentos, talvez você não esteja servindo a Deus. Talvez você não esteja fazendo a obra de Deus. Ou algo está errado com você. Cada vez que servimos a Deus, devemos ter uma conscientização tal e tal expressão. Mas se não houver conscientização interior de pecado, de impureza e do próprio eu, temo que haja pouco da presença do Senhor. Se há serviço sem esta conscientização de pecado, de impureza, sem esta conscientização do próprio eu, você serve de qualquer maneira, você serve à vontade. Quando estivesse jogando futebol, estivesse comendo, você serve à vontade, sem esses sentimentos, creio que não haja presença de Deus em sua obra. Creio que não haja presença de Deus em seu ministério. Isto é muito sério. Isto é muito sério. Moisés recebeu a revelação do plano e propósito de Deus quando esteve dentro da nuvem de glória por 40 dias. O Senhor fez uma obra nele, uma obra em Moisés de purificação, renovação e capacitação espiritual. Moisés ficou impregnado com a glória do Senhor. Naquela comunhão íntima, dentro da nuvem de glória, ali
ele recebeu o plano, o propósito de Deus. E ali Deus tratou com ele. Ali Deus o purificou. Ali Deus o restaurou, o renovou. Moisés desceu daquele monte como um novo homem, impregnado com a glória de Deus. Bem, queridos, se quisermos termos uma obra poderosa, sermos poderosos em vida, em nosso serviço ao Senhor, precisamos seguir o exemplo de Moisés. Precisamos fazer o que Moisés fez. Moisés atendeu a 2 ordens do Senhor. Eu quero examinar agora, para nós acabarmos este vídeo. Para termos uma vida de poder, termos um serviço poderoso, que agrade a Deus, que esteja dentro da vontade de Deus. Como eu disse, devemos seguir o exemplo de Moisés. E devemos atender a 2 ordens que o Senhor dera a ele. Uma foi subir e a outra foi sair. Precisamos subir ao monte da oração. Precisamos nos isolar, estarmos em silêncio, isolados diante de Deus. Precisamos buscar a sua face. Subir o monte da oração é estarmos trancados com Deus. É buscarmos a sua face, a sua presença, buscarmos a sua direção, intimidade e comunhão com Ele, buscarmos a sua voz para recebermos dele o plano, o modelo que Ele tem para nossas vidas, para os nossos ministérios. Serviço espiritual verdadeiro é aquele que você recebe diretamente de Deus. Ele acontece no lugar secreto da oração. E você sai dali com a direção, com o propósito, com a voz do Senhor, com a unção do Espírito, a capacidade para fazer aquilo que o Senhor te mostrou. Então, em Êxodo 19, 20, diz assim o texto: E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Temos que atender ao chamado do Espírito Santo, chamado para a oração, chamado para a comunhão, chamado para trancar a porta e estar a sós com Ele no quarto, no lugar secreto da oração. Há um chamado de Deus para nós, há um chamado do Espírito Santo, nos chamando para a intimidade, nos chamando a subir o monte. Em Êxodo 24, versículo 1 e 2, diz assim a palavra: Depois disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Então, chamado de Deus, sobe ao monte da oração. Este é um princípio espiritual. Subir ao monte quer dizer olhar para o céu, voltar-se para o Senhor, buscar intimidade e comunhão com Ele. Por mais que tenhamos atividades religiosas, por mais que a nossa agenda esteja cheia, nada pode roubar o nosso momento com o Senhor. Nada pode roubar este subir. Subir é um princípio espiritual que vai trazer a direção de Deus para a nossa vida, vai trazer a voz de Deus
vai trazer o modelo, vai trazer o padrão que devemos seguir. Como já falamos, o homem não tem autonomia, o homem não tem escolha na obra de Deus. A obra é de Deus e não do homem. Este é um princípio espiritual. Subir. Esta é a ordem que Deus deu a Moisés. Foi dada a Moisés esta ordem. Moisés subiu ao cume do monte, ao topo do monte. E ali ficou 7 dias esperando. Um frio intenso à noite, um calor insuportável de dia, e lá Moisés sozinho. Por 6 dias nada aconteceu. Mas no 7º dia, a nuvem de glória desceu sobre o monte. O que é isso, ficar 6 dias? O que são os 7 dias? 7 é um número figurado. 7 quer dizer inteireza, perfeição, o todo. Moisés teve que ser levado a uma perfeição de paciência, de perseverança, de espera. Moisés teve que ser testado. Todo obreiro de Deus é testado. Deus vai testar todo obreiro verdadeiro, todo servo verdadeiro, para ver se ele está adequado para a obra. Então, a primeira ordem é subir. A segunda ordem que Moisés recebera do Senhor foi sair. Êxodo 33, 7. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Bem, essa não se tratava da tenda do tabernáculo no deserto, porque ele ainda não havia sido construído. Mas era o tabernáculo, esse tabernáculo era a tenda de reunião, a tenda da reunião, a tenda que Moisés fizera fora do arraial, longe do arraial, para buscar o Senhor e ter comunhão com o Senhor. Ele servia, este lugar, servia como lugar de oração para Moisés, quando saía para encontrar-se com o Senhor. Então, por que Moisés o armava longe do arraial? Ele fazia isso porque Israel havia se profanado. Israel havia rejeitado o Senhor, a autoridade do Senhor. Israel construiu um bezerro de ouro e adorou o bezerro de ouro e disse que o bezerro de ouro é que os tinha tirado do Egito. Israel caiu, Israel se afastou, Israel se profanou. Em vez de voltar-se para o Senhor, eles se voltaram para a idolatria, para o pecado, para a pecaminosidade, para a sensualidade, adultério, nudismo, orgias e outras coisas mais. Então Deus finalmente teve de remover a sua presença. Ele disse: o teu povo, Moisés, desce, Moisés, porque o teu povo se rebelou, o teu povo está em pecado, o teu povo se desviou, e a minha presença não irá mais com este povo, porque é um povo de dura cerviz, e é um povo que deve ser destruído. Que eles removam todo o ornamento no meio deles, que eles parem de se enfeitar, que eles se humilhem e me busquem, e eu vou decidir o que fazer com eles. Então Moisés colocou a tenda fora do arraial, ele saiu do arraial, ele saiu da pecaminosidade, ele saiu do povo desviado. 2 coisas que o obreiro tem que fazer: subir ao monte da oração e sair do mundo, sair da contaminação do mundo, porque esse mundo jaz no maligno, esse mundo é do diabo, este mundo é Satanás, e o obreiro de Deus não tem mais nenhuma ambição neste mundo, não tem mais nenhum desejo deste mundo. Todo obreiro de Deus verdadeiro fala como Paulo falou: estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Eu não sirvo para este mundo, porque eu sou do Senhor, e este mundo não serve para mim. Aquele obreiro que tem ambições mundanas, ambições de dinheiro,
de fama, de posição, de nome, de poder neste mundo, tal obreiro está defeituoso, tal obreiro está derrotado, tal obreiro ainda não venceu o Satanás, a carne e o mal. Um obreiro verdadeiro de Deus não tem ambições neste mundo, o chamado é para sair. Pois bem, irmãos, para termos a plenitude da presença de Deus, para termos sua plenitude, a plenitude do seu poder, devemos andar de acordo com o seu padrão. Devemos fazer tudo de acordo com o modelo. Devemos andar no centro da sua vontade. Quando estamos no centro da sua vontade, quando estamos fazendo as coisas de acordo com o padrão, com o modelo de Deus, nós temos a plenitude da sua presença. Nós temos a sua voz, nós temos a direção. Então o nosso papel é nos humilhar e nos submeter totalmente à sua vontade e a seu propósito. Fique com esta palavra. Sigamos o exemplo de Moisés, que subiu ao monte da oração, se consagrou, se dedicou ao Senhor e esperou. Por 7 dias ele esperou pelo Senhor. Ele esperou até o fim. Ele confiou até o fim. Ele se rendeu, se entregou até o fim. Tirou todas as suas ideias, todos os seus planos, todas as suas estratégias. Nada era plano de Moisés, nada era modelo de Moisés, nada era estratégia de Moisés. Tudo era do Senhor. Por isso, o poder de Deus o respaldou. Por isso, grandes milagres acompanharam a vida e o ministério de Moisés. O mar se abriu, maná caiu do céu, água saiu da rocha, codornizes foram enviadas por um mês para alimentar o povo. Milagres e mais milagres e mais milagres. Porque Moisés estava no rumo certo, na direção certa, dentro do propósito do Senhor. Então, acerte com o propósito do Senhor. Faça tudo de acordo com o padrão de Deus e o poder de Deus para respaldar sua vida, seu ministério, em nome do Senhor Jesus.